Bom dia, ouvintes da Rádio Emboabas. No programa Dito e Feito desta semana, vamos conversar com o deputado estadual Cristiano Silveira sobre duas importantes iniciativas para o Campo das Vertentes: a criação do Monumento Natural da Serra do Lenheiro e do Parque Estadual da Serra de São José. Ambas as propostas visam proteger áreas de grande valor ambiental, histórico e cultural da nossa região. Deputado, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer estar aqui de volta em Emboabas, conversando com vocês e conversando com o povo de São João del Rei, do Campo das Vertentes, de todos os municípios. E, claro, para trazer boas notícias, prestar conta do nosso trabalho e contar para vocês o que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. Bom, deputado, hoje o tema da nossa conversa envolve duas áreas muito simbólicas da região do Campo das Vertentes: a Serra do Lenheiro e a Serra de São José. Qual é a importância dessas serras para São João del Rei e as cidades vizinhas? Olha, o nosso mandato tem trabalhado muito na preservação do nosso patrimônio, seja o patrimônio histórico, artístico, cultural, patrimônio material e imaterial, trabalhando muito no fortalecimento da identidade da nossa região, das vocações econômicas, né? Vamos lembrar que tivemos aí uma grande repercussão quando aprovamos o projeto que considerou, reconheceu Lagoa Dourada como a capital mineira do rocambole, que reconheceu São Tiago como capital mineira do café com biscoito, que reconheceu Dores Campos como a capital mineira da selaria e também Resende Costa como a nossa capital mineira do artesanato têxtil. E o Campo das Vertentes como polo mineiro do móvel rústico, envolvendo aí várias cidades. Então, fortalecendo a nossa identidade e também vocação econômica. Mas claro que quando a gente fala de identidade, a gente fala de história, a gente fala também de cultura e precisamos falar muito desse lugar. Nossa região é muito conhecida por ter um grande patrimônio histórico, né? Mas nós precisamos falar também do nosso patrimônio natural, que são as nossas serras, as nossas nascentes, as nossas matas, o nosso bioma, falar da nossa fauna. Então, acho que nós precisamos conversar da importância de preservar e cuidar da Serra do Lenheiro e também da Serra de São José. As duas serras têm um papel fundamental não só do ponto de vista ambiental, mas também turístico. Preservar as serras é uma forma de promover o turismo sustentável. Que benefícios concretos a preservação dessas serras podem trazer para a população? É isso, essas serras, esses monumentos, têm uma relevância do ponto de vista histórico, né? Porque elas trazem ali, foram palcos de muitas atividades e situações e fatos históricos da nossa região. Nós estamos numa região histórica. Vejo que o Marco Zero da Estrada Real, que está ali na Cachoeira do Bom Despacho, que compõe, né, o complexo da Serra de São José. E na Serra do Lenheiro, então, nós temos vários elementos que apontam ali a presença, inclusive, né, de comunidades muito antigas. Temos até pintura rupestre ali na Serra do Lenheiro. Então, nós queremos transformar a Serra do Lenheiro em monumento natural e a Serra de São José num parque estadual. Com isso, a gente prevê que ambas as áreas sejam preservadas e protegidas. Como eu disse, você tem elementos peculiares, únicos nesses dois espaços que nós temos que proteger. Veja que na Serra de São José você tem uma espécie rara e típica da Serra de São José de uma espécie de libélula. Se a gente não preserva esses espaços, nós estaremos sujeitos a especulações imobiliárias, estaremos sujeitos à mineração predatória, estaremos sujeitos a um turismo também não sustentável. Então, precisamos criar mecanismos de proteção e preservação sem que haja o prejuízo da presença, da atividade, da pesquisa e do lazer nesses lugares. Para conseguir uma preservação efetiva, o senhor é autor de dois projetos importantes para a região: o Projeto de Lei 2080 de 2024, que cria o Monumento Natural Serra do Lenheiro, e o Projeto de Lei 885 de 2023, que propõe a criação do Parque Estadual da Serra de São José. O que essas duas propostas significam na prática e como é que altera a realidade das serras? Importante dizer que quando a gente apresenta esse tipo de iniciativa, a gente está fazendo na forma de resposta à nossa comunidade. Eu fui procurado por lideranças, por professores, estudiosos, ambientalistas do nosso município. Recebi aqui, no caso da Serra do Lenheiro, um documento importante, um livro, uma publicação muito robusta do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, que aponta um conjunto de elementos da relevância e da importância da Serra do Lenheiro. Esses elementos estão todos ali inseridos, do ponto de vista ambiental, da fauna, da flora e desse arquivo, desse acervo tão valioso, tão rico, do ponto de vista de história, né? Até mesmo arqueológico que nós temos ali. Então isso tudo motivou uma ação nossa para que a gente possa avançar na proteção desse espaço.
porque senão com o tempo, não havendo proteção adequada, um bem tão valioso da nossa memória, da nossa história, da nossa fauna e flora poderá se perder. Também, no mesmo caso, na Serra de São José. Há pouco tempo nós atuamos num movimento importante que provocado, né, por companheiros ambientalistas de Tiradentes, que colocaram em risco a nossa serra. Aquela área poderia ter ido a leilão e poderia ter sido adquirido, por exemplo, por mineradoras. Então, num movimento muito forte, feito por toda a comunidade, conseguimos frear, e agora a gente precisa avançar a ideia, transformando lá num parque. Teremos aí o Instituto Estadual de Floresta também como órgão de proteção, de conservação e de fiscalização daquela área, como eu disse, sem prejuízo das nossas atividades de lazer, de turismo e entretenimento nos nossos finais de semana. Eu que sou da região, cresci nessas duas serras, conheço as duas muito bem, então sei o quanto que é importante preservar, porque senão as futuras gerações não terão muito o que visitar daqui a algum tempo. Esses dois projetos já estão em tramitação na Assembleia Legislativa. Em que fase estão e o que falta para que eles sejam aprovados e virem lei? Os dois projetos já foram protocolados. O primeiro passo é tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que faz a análise da constitucionalidade, da legalidade do projeto. Bem, no caso do projeto da Serra do Lenheiro, ele já caminhou um pouco mais. Ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora já está na Comissão de Meio Ambiente, que também precisa emitir um parecer sobre a matéria. E uma das coisas que é importante é que a gente realize uma escuta à população para que o projeto continue caminhando. No caso do projeto da Serra de São José, né, Parque Estadual, que propõe a criação do Parque Estadual, nós precisamos conversar com o relator para que ele possa apresentar o seu parecer e esse projeto também possa caminhar. Então nós estamos trabalhando, acompanhando a tramitação. São matérias que têm um nível de complexidade, em que pese que todos reconheçam a relevância do que eu estou propondo, do que nós estamos propondo, mas você tem que observar a legislação federal, a legislação estadual e um conjunto de normas para a criação, seja do monumento, seja do parque. Então a gente vai trabalhar para que isso seja assegurado do ponto de vista da constitucionalidade também. Deputado, no dia 10 de julho vai acontecer uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater a Serra do Lenheiro. Qual é o objetivo dessa audiência? Projetos que tratam da criação de monumentos, né, natural, ele tem ali uma obrigação, projetos dessa natureza tem ali alguns critérios. A realização de uma audiência pública para a escuta da comunidade é um critério para que o projeto continue tramitando, que ele continue percorrendo, que ele continue, né, andando aqui na Assembleia Legislativa. Então, para poder cumprir esse dispositivo, vamos realizar no próximo dia 10 a audiência pública, no próximo dia 10, audiência pública às 14 horas, para a gente ouvir a comunidade. Então nós estamos convidando todos e todas as pessoas que têm interesse nessa matéria, nesse assunto, que tem sugestão, que tem proposta, é muito bem-vindo. A audiência pública ela é aberta. Olha, deputado, mas para a gente deslocar para Belo Horizonte, às vezes fica um pouco difícil, seja por causa dos custos, seja por causa do trabalho. Então, nós vamos transmitir, a Assembleia vai transmitir ao vivo a audiência pública, do qual qualquer cidadão, qualquer pessoa poderá participar de maneira virtual, acompanhando os debates e também mandando perguntas, mandando questionamentos. Vai ser um momento muito importante. Fizemos o convite, já tem um grupo expressivo de pessoas de São João do Rei que estão vindo, no caso, para a gente debater a Serra do Lenheiro, que são as pessoas que trabalharam, né, em todo o documento do Instituto Histórico e Geográfico, que são os professores, o Instituto Federal, a universidade, a comunidade, o poder público representado. Então, acho que vai ser um debate muito valioso para que a gente possa caminhar no que já temos e até aprimorar. E também, lembrando, de maneira virtual, todo cidadão, toda cidadã pode participar. Quem tem interesse nessa matéria, nas questões de meio ambiente, proteção do nosso patrimônio natural, é muito bem-vindo participar com a gente. Deputado, muito obrigada pela sua participação e por trazer informações tão relevantes sobre o futuro da Serra do Lenheiro e da Serra de São José. A gente reforça aqui a relevância dos projetos de lei apresentados e também convida a todos os interessados para a audiência pública que acontece no dia 10 de julho, quinta-feira, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigada, deputado. Semana que vem teremos mais notícias para São João del Rei. Abraços. Eu que agradeço, reafirmo nosso compromisso com os nossos patrimônios, né? Vocês estão acompanhando aí, junto com o deputado Reginaldo Lopes, estamos fazendo a reforma de várias igrejas, um investimento expressivo, né? De vários milhões para cuidar desse patrimônio também importante. Em breve a estação ferroviária vai estar também no radar para receber as intervenções.
PAC Cidades Históricas, e agora também o nosso mandato cuidando de patrimônio natural, cuidando de nascente, cuidando da fauna, cuidando das nossas vegetações, cuidando de tudo aquilo que é mais valioso para nós, para a nossa sustentabilidade e existência no nosso planeta. Um grande abraço, muito obrigado.